Será que o jovem está se politizando, está se interessando mais do seu ponto de vista? Aqui eu atribui essa falta de interesse do jovem. E o que nós podemos fazer para despertar esse interesse do jovem e não nos dividirmos? Porque o nosso problema no país é justamente um dos pontos que impede, que devasta o nosso país, é a corrupção. E nesse ponto nós temos que estar unidos. Nós não podemos nos dividir, cara. Concordo que nós temos que nos unir quando o assunto é corrupção, mas eu preciso dizer que eu estou bastante otimista quanto à participação da juventude. Assim, as organizações dos protestos, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, foi feita por jovens. É verdade que a população toda foi à rua, de diferentes faixas etárias, mas as organizações, e por isso também houve falhas, houve equívocos, isso é normal, mas por incrível que pareça, assim, foram capitaneadas por jovens, gente de 18 até 30 anos de idade. Então, é verdade que muita gente fica em casa dos jovens, mas também é verdade que mudanças políticas, quando se está insatisfeito ou indignado, elas começam a acontecer quando você entende por que está indignado. E para isso é necessário uma certa maturidade também. Não podemos dizer assim, 16, 18, 20 anos, ainda está no processo de início. Muita gente fica em início de faculdade, está querendo aprender mais, quer saber como as coisas acontecem. Na minha página no Facebook, aliás, é um dado dos 260 mil que seguem a página, 60% são jovens de 25 a 34 anos de idade. Um número altíssimo. E é mais ou menos nesse período que justamente está começando assim, uma maturação melhor política também. Então, eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Concordo que devemos todos estar unidos e concordo também que muita gente da geração anterior, dos meus pais, foi para a rua porque percebeu que, eu ouvi isso, gente na idade deles, né? Nós legamos o país assim, agora pelo menos vamos fazer o possível para fazer a nossa parte. Ouvi? Muito. Então, é um momento de mostrar como um modelo não deu certo na prática. Infelizmente, assim, o marxismo tem essa característica nefasta, né? Repete-se o mesmo erro, porque normalmente se diz assim, a gente repete duas vezes, repete o erro só uma vez, né? E na segunda vez tem que dar certo, na verdade. Mas esse aí tem que repetir em todos os países que puder para mostrar que é completamente errado. Tem um único exemplo de regime comunista, marxista, que tenha dado certo no mundo. Então nós tivemos que passar por isso no Brasil. Não tem um marxista. Não me diz um comunista. União Soviética, cara, viu? Só ganhou. Peraí. Já acabou. Ela quer a resposta do sistema capitalista. Vou levar isso como pergunta. Na verdade é o seguinte, qual que é a confusão que as pessoas fazem sobre capitalismo? Eu vou aproveitar. Como é que é teu nome? Tatiele. Secundarista. Usa como secundarista que está aqui lutando contra o teu projeto de lei. Vamos lá. Por que o capitalismo é que assim, o capitalismo ele justamente permite, aqui eu vou tentar conceitualizar a coisa, porque o ataque contra o capitalismo, contra os neoliberais, ele é muito vazio, porque ele só faz aquilo que Marx fez. O que Marx fez? Ele criou uma palavra pejorativa, chamada de capitalismo, o sistema de livre troca de mercadorias, enfim, que ocorre entre pessoas, de trocas mútuas e voluntárias. E como ele pode dar certo, o sistema que foi conhecido pejorativamente por capitalismo, mas que hoje nós acabamos se popularizando o termo, e esse termo é o que nós vamos utilizar aqui também. Por que ele dá certo e quando ele dá errado? Ele dá certo quando essas trocas são de fato voluntárias e quando há um Estado de Direito com regras claras que permite que contratos, por exemplo, sejam cumpridos e que haja cortes independentes para julgar isso. Houver um poder judiciário forte e um governo justo, com leis que sejam simples e impostos de preferência sempre muito baixos,
nós vamos ter um sistema capitalista que funciona. O problema é que as pessoas confundem capitalismo com grandes empresas. E o problema fica maior ainda no Brasil, é que capitalismo, as pessoas confundem, elas acham que capitalismo é comprar o cafezinho no bar, é trocar por capital um café. Isso é capitalismo. Aliás, esses dias vieram na minha sala, lá veio o pessoal da ocupação, eles vieram vender bolinho, tá? Um deles veio vender bolinho para financiar lá a ocupação, a invasão, enfim. Mas eu vou chamar de ocupação, eles gostam de chamar de ocupação. Invasão porque invasão é falta de respeito, tá? Tá bom? Beleza. Me interromper enquanto eu tô falando é falta de respeito também. Deixa eu continuar a resposta. Aí o cidadão, aí eu pedi para se apresentarem. Aí veio um estudante, eu estou conversando contigo, vamos ver se a gente consegue estabelecer um diálogo e aí entender por que o capitalismo não é esse monstro enorme. Aí o menino de 19 anos, vou concluir aqui, e é o seguinte, o menino de 19 anos estava ali, estava mais a menina e ele disse que estava no primeiro ano do ensino médio. Tá. Aí foi passando coisa. Daí no fim da conversa, falei de escola sem partido, por que eu tinha proposto, falei do PL 44, falei de tudo, tudo gravadinho lá, a gente fez até o vídeo. Aí no fim eu perguntei para o guri de 19 anos. Ali eu disse para ele, escuta, vocês estão vendendo bolo, né? Sim. E para manter a ocupação, sim. E tu não acha isso capitalista demais para vocês? Aí ele me respondeu, tu quer que a gente passe fome? Aí eu disse para ele, é claro que não, mas tu não tem 19 anos, não pode trabalhar no contraturno? Aí ele ficou olhando, é isso. Nós não podemos ficar nessa discussão do que é capitalismo e o que não é capitalismo. Grandes empresas, quando elas se associam com o governo para conseguir benefícios especiais, para pagar propina, isso já não é mais capitalismo. Grandes empresas, quando desrespeitam o consumidor, quando formam monopólios, quando são únicas fornecedoras, salvo algumas exceções, quando são únicas e por causa de apoio de governos, de políticos, isso não é mais capitalismo. Isso se chama, aliás, na literatura hoje, capitalismo de compadrio, porque tem um compadrio com o governo. Capitalismo de verdade é liberdade de escolha. É tu poder escolher se tu quer café com açúcar, se tu quer café sem açúcar, quer café com leite, tu quer o que tu quiser. Tu faz trocas voluntárias no mercado. Se o café vier estragado, um contrato aquele que tu fez, que foi verbal, que foi no olho, vier estragado, te prejudicar e tu teve um problema de saúde, tu tem que poder recorrer ao judiciário. O judiciário tem que ser independente para te dar ganho de causa, porque essa pessoa não podia ter te vendido um café estragado. Isso é capitalismo. E isso, infelizmente, muitas pessoas não entendem ou não querem entender. Tem as duas pessoas. Tem aquelas que não entendem porque não refletiram o suficiente a respeito, o que é absolutamente natural. Todos nós nascemos ignorantes. Isso é uma coisa que não foi só a mãe do Lula que nasceu analfabeta. E todos nós temos o dever de buscar informação quando a gente quer falar sobre alguma coisa, porque não tem nada mais nefasto do que um burro com iniciativa. Agora, também tem as pessoas que não querem entender, e essas sim são malvadas, essas são cruéis, porque essas estão se utilizando das pessoas que não entendem, porque não estão se dedicando para isso, para fazê-las de massa de manobra dos seus projetos políticos, se manterem no poder, roubar dinheiro do povo e fazer isso que fizeram no Brasil.